falamos, né, eu levantei a bola aí da hipotonia muscular, fala um pouquinho sobre essa questão de hipotonia. A gente sabe que tem estudos agora bem fortes, que mostram aí uma presença de hipotonia em autistas grande, até elevada, inclusive de crianças entre 2 a 6 anos aí, uma questão hipotônica elevada, adolescentes com hipotonia também, e aí, por exemplo, na minha prática clínica, eu vejo muito adolescente, nossa, com alterações posturais super importantes, por causa desse baixo tônus, né, diminuição de força, etc. E o que você pode me falar? Eu vi um artigo esses dias, novo, é agora, falando sobre uma síndrome, agora eu esqueci o nome, vou até pegar aqui, uma síndrome que estou estudando que pode ter uma, e acho que é de síndrome Phelan-McDermid. Phelan-McDermid. Isso. Uma correlação, né, com a questão do autismo e a questão muscular, porque é uma síndrome com alterações musculares, né? Encontrarem alguns autistas alguma alteração. Você podia me falar um pouquinho sobre a gente? Essa síndrome de Phelan-McDermid, Carol, ela era até alguns anos atrás tida como uma síndrome genética muito rara, extremamente rara. Só que teve um trabalho feito em São Paulo, acho que pelo pessoal da Universidade de São Paulo, tenho quase certeza, salvo engano, em que eles foram avaliar a genética só em crianças com transtorno do espectro do autismo, não com crianças com doenças neuropsiquiátricas, só em crianças com transtorno do espectro do autismo. E descobriram que a síndrome de Phelan-McDermid, ela é bastante frequente em crianças com autismo. Ela é uma alteração do braço longo do cromossomo 22. E a alteração do braço longo do cromossomo 22 provoca uma coisa que é muito interessante, porque a criança, o bebezinho pequeno que tem a síndrome de Phelan-McDermid, no primeiro ano de vida, até 12, 18 meses, ele não tem manifestações autísticas, ele tem hipotonia. Eles chamam de flop baby, né? Flop baby é o bebê macio, é o bebê, acho que é bebê molinho. Macio, a melhor tradução, molinho, né? Então, esse tal do flop baby, o bebê, ele é mais molinho, mas ele não tem características autísticas. Aí, entre 18 meses e 24 meses, a família começa a perceber os sinais de atraso da fala e ao redor de 2 anos de idade, aí vem o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Então, a síndrome de Phelan-McDermid, ela é uma síndrome hoje que a gente investiga para praticamente todos os bebês autistas que tenham passado de hipotonia, porque é sempre essa tríade, né? Então começa atrasando a parte motora, o bebê ele é mais macio, ele é mais mole, depois atrasa a fala e depois vem o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Ela é uma síndrome que no meio de quem trabalha com genética de autismo, ela já é uma síndrome bastante conhecida, né? Essa história da hipotonia, pessoal, eu gosto muito de estudar, enfim, isso é uma bobagem, mas eu gosto muito de estudar neuroarqueologia, assim, e essa história é muito interessante porque quando você volta aí a 1 milhão e meio de anos atrás, né, eu estou falando lá da pré-história, os homens eles não tinham a postura bípede, né? Eles não andavam com 2 pernas, eles andavam arqueados, abaixados assim para frente, talvez com as mãos no chão, mas eles andavam arqueados. E naquela época o homem não falava, ele emitia alguns ruídos, mas ele não falava. Quando foi que o homem começou a desenvolver a fala no sentido realmente comunicativo? Quando o homem começou a andar com as 2 pernas, né? E aí então ele começou a ficar reto, o pescoço começou a ficar reto e tal, essa reorganização da traqueia e da laringe fez com que as estruturas fonoarticulatórias propiciassem a origem da fala. Então, quando você tem uma criança que ela é muito flácida, uma criança cujo tronco é flácido, a região cervical é flácida, o próprio desenvolvimento das estruturas fonoarticulatórias, ele não vai se dar no seu potencial máximo. E aí, então, você que já tinha um problema de linguagem por causa do transtorno do espectro do autismo, agora você passa a ter um outro problema, que é o posicionamento dos órgãos fonoarticulatórios, que estão mal posicionados por conta da hipotonia, né? Então, eu sempre falo isso para os pais. Quando você vai avaliar uma criança com transtorno do espectro do autismo, principalmente bebês, a gente trabalha muito com bebê autista na clínica, né? É muito importante que você comece a perceber a questão do tônus, porque se essa criança não tem um tônus axial bom, não sustenta bem o segmento cefálico,
você vai ficar patinando, vai ficar enxugando gelo, treinando fala, porque existem questões mecânicas ali que não vão te propiciar um bom desenvolvimento da fala. É como aquelas crianças, por exemplo, que a criança ela baba, ela fica babando, 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 porque a boquinha fica sempre aberta, porque o tônus muscular dela não permite que a boquinha fique fechada. E aí você vai trabalhar fala nessa criança sem trabalhar motricidade orofacial, você fica patinando, patinando, sem a criança aprender a falar também, porque você não trabalhou um pré-requisito da fala, que é a questão da motricidade, né? Então, eu acho que a dica que tem que ficar dessa live, pessoal, talvez a dica mais importante é assim, quando você fizer um diagnóstico de transtorno espectro do autismo numa criança pequena, avalie motricidade. Se você não tem a formação para avaliar motricidade, encaminhe para um bom fisioterapeuta que consiga fazer uma boa avaliação da motricidade.